Olá, alunos da oitava série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei continuidade na sequência atividade 2 do Aprender Sempre, volume 2, da oitava série do ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1 e 2, o texto argumentativo, contexto de produção, circulação, argumentos e contra-argumentos. 1. Leia o texto argumentativo indicado por seu professor e responda as questões. A. Qual é a ideia principal ou a tese defendida pelo autor do texto? Então, resposta: a trajetória de vida e de sucesso do jogador Pelé no futebol. B. Que aspecto de tese é desenvolvido no corpo do texto argumentativo? Resposta: o sucesso de Pelé como jogador de futebol. C. Você considera o título do texto adequado? Por quê? Sim, porque retrata a história de vida de Pelé e o seu tempo de permanência nos clubes esportistas, na seleção brasileira e os campeonatos conquistados. D. O texto dissertativo argumentativo apresenta em sua estrutura composicional três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Identifique os parágrafos que constituem essas partes. Então, a introdução é primeiro e segundo parágrafos, o desenvolvimento é terceiro ao 12º parágrafo e a conclusão é o 13º parágrafo. E. Identifique os argumentos utilizados no texto. 1. Grande adversários nas partidas de futebol. Argumento de evidência. 2. Jogador talentosíssimo do Santos. Argumento de exemplificação. 3. Carreira de sucesso internacional. Argumento de evidência. 4. Jogador de caráter simples, honesto e batalhador. Argumento de evidência. F. Observe a conclusão do texto. Trata-se de uma conclusão do tipo síntese ou tipo de propostas. Então, aí, resposta é síntese. 2. Cada estudante. Essa atividade vocês podem encontrar ou formular duas questões polêmicas gerais do contexto em que vivem ou de outros que o mobilizem e que merecem ser discutidas por todos os colegas de sala de aula, pela sua relevância social. Levante alguns argumentos e contra-argumentos dos temas escolhidos. Você pode fazer uma pesquisa de levantamento de assuntos polêmicos que estão circulando na televisão, nos jornais ou mídias sociais. Aí uma resposta pessoal. Espera que nessa atividade você, estudantes, manifestem a respeito das colocações feitas pelos colegas, reforçando a noção de que divergências de opiniões é comum e o debate sobre pontos de vista diferentes deve ser feito de forma educada, saudável e produtiva. 3. Produza um texto argumentativo em seu caderno a partir de um dos temas colocados por você na atividade 2 ou tema compartilhado por algum colega. Aula 3. Para escrever com adequação as inadequações textuais. As inadequações textuais identificam o tipo de defeito que ocorre em cada um dos seguintes enunciados. A. As pesquisas sobre clonagem estão indo de vento em popa. Então, aí, a resposta é um lugar comum. B. Após o pouso do foguete na base espacial, os tripulantes desceram da nave sucessivamente, um após o outro, para receberem as homenagens. Então, aí é pleonasmo. C. A enfermeira encontrou o médico entrando na maternidade. Então, aí é uma ambiguidade. D. Pagou caro em um livro de ficção científica e reclamou muito por causa do preço alto do livro de ficção científica. Então, aí é uma repetição desnecessária. E, no meu entender, afirmações como esta só fazem com que o homem se sinta cada vez mais impossibilitado de compreender o menor movimento das coisas oriundas de momento de antecipação do que ainda haverá de viver um dia.
Então, aí é prolicidade. 2. Elabore 2 parágrafos, um contendo ambiguidade, ambiguidade e outro contendo repetição desnecessária de palavras ou expressões. Depois, troque com os de um de seus colegas. Peça a ele que o reescreva, eliminando as inadequações que apresentam. Você deve agir da mesma maneira em relação aos parágrafos recebidos dele. Aqui é uma resposta pessoal, mas espera-se que vocês, estudantes, reconheçam a necessidade de evitar essas inadequações nas produções textuais e percebam as noções de usos, variação e mudanças linguísticas na prática discursiva da escrita. 4. Estudantes, tendo já realizado em outras aulas várias produções textuais, aproveite esses textos para avaliar de acordo com esses novos conhecimentos. Após identificar as inadequações, deve reescrevê-lo, eliminando os problemas textuais. Então, é uma resposta pessoal. Espera-se que você, estudante, reescreva seus textos, adequando-os às normas padrão da língua. Aula 4. A carta do leitor. Para quem é o que escreve? Leia a carta enviando ao jornal do Joca, escrita pelos terceiro ano A, do Elite Grossa da Ponta Grossa, e responda as questões abaixo. Boa tarde, Jornal Joca. Na disciplina de ciência, estamos estudando sobre os animais e suas características. Fizemos a leitura de 2 notícias da coluna. Dúvida animal, do site do Joca, são elas: por que os tigres têm listas e por que as cabeças do tubarão-martelo têm esse formato? Gostamos de saber sobre a importância das listas dos tigres e de outros animais e sobre a camuflagem. Além disso, achamos interessante saber que os tubarões-martelo não têm essas aparências apenas para ficar bonito. Queremos dizer que achamos as notícias legais, diferentes, curiosas e interessantes. No entanto, ficamos com algumas dúvidas sobre esses animais e gostaríamos de perguntar. O texto diz que há em torno de 480 espécies de tubarão, mas somente os tubarões martelos têm essa aparência. Por qual mudança genética esse tubarão passou? Ele se adaptou ao ambiente, nasceu assim ou foi se aprimorando? Sabendo que eles são ovovíparos, como o ovo é desenvolvido no tubarão, como se quebra dentro dele e como é o nascimento deles. Aguardamos ansiosamente, ficaríamos felizes com as respostas. Até a próxima, aluno do terceiro ano A do Elite Ponta Grossa, Ponta Grossa. A. Qual é o assunto central da carta? Resposta: os animais e suas características, e em especial os tigres e os tubarões martelos. B. O que levou os alunos do terceiro A escrever para o jornal Joca? Resposta: após lerem 2 notícias da coluna Dúvida Animal, escreveram para o jornal solicitando esclarecimentos sobre suas dúvidas a respeito da espécie tubarão-martelo. C. A carta faz uma crítica ao texto publicado na coluna Dúvida Animal ou um elogio ao seu autor. Então, aí é um elogio. D. Quanto à linguagem empregada na carta pelos autores, eles utilizam uma linguagem mais curta ou uma linguagem mais popular e coloquial. Então, eles usam uma linguagem curta. E. Quanto à estrutura composicional do gênero textual, carta do leitor. A carta enviada para o jornal Joca apresenta todos os elementos que compõem a carta. Se não, quais faltam? A resposta: sim. Na carta há a presença de todos os elementos composicional do gênero textual carta. 2. Produzindo uma carta do leitor. Caro estudante, imagine que você tenha lido uma matéria em uma revista e queria escrever para o editor. Escreva 2 cartas. Primeira carta: escreva uma carta comentando a qualidade da matéria lida por você, isto é, se gostou ou não do assunto, do texto, do tema abordado, etc. Segunda carta: escreva uma carta argumentativa em que você opine sobre a seguinte questão: com a popularização da TV, do cinema, do computador, do videogame, do tablet, do smartphone, da internet, esses aparelhos tecnológicos têm mudado a vida dos adolescentes? Ao escrever seu texto, observe a estrutura da carta.
e adequação da linguagem ao seu interlocutor. Peça a um colega que leia suas cartas e opine sobre elas. Reescreva-as fazendo todas as correções. Faça essa atividade em seu caderno. Aulas 5 e 6, roda de leitura, os gêneros jornalísticos, midiáticos na formação do leitor. 1. Roda de leitura. A roda de leitura é uma atividade recheada de aprendizagem e compartilhamento de experiências do cotidiano e da formação educacional. Em equipe, leiam e discutam os textos indicados por seu professor. 2. Produção de seminários. Cada estudantes, nessa atividade de produção e realização do seminário, vocês vão, em equipe, formado pelo professor, planejar e organizar uma apresentação expositiva sobre as características do gênero trabalhado na roda de leitura, destacando a funcionalidade social dos gêneros textuais, meio de circulação e divulgação. Vocês podem também identificar as figuras de linguagem nos textos e explorar esses recursos como mecanismo de construção e produção textual. Dica: participação e domínio do conteúdo entre os participantes, organização, projeção e exposição do assunto, expor o objetivo e os conceitos necessários, estruturar um roteiro com a sequência da apresentação, poderão fazer uso de vídeos de curta duração, podem usar a criatividade desde que esteja relacionado ao assunto abordado. Aula 7. Os gêneros textuais, charge e meme estão nas redes sociais. 1. Atividade de produção textual. O desenvolvimento tecnológico não deixa dúvida quanto à velocidade com que novas técnicas passam a fazer parte do nosso cotidiano. Nem sempre, porém, os instrumentos que sinalizam mudanças futuras receberam créditos. Hoje, a tecnologia tem colaborado muito com os avanços na ciência, na formação educacional do indivíduo e nas descobertas científicas. O homem já fez várias viagens espaciais, resultado de conquistas científicas e tecnológicas. Por isso, devemos acreditar na capacidade que o ser humano tem de inventar, criar. Diante desse contexto e dessa temática tão atual, produz uma massagem e um meme representando essas temáticas diante do nosso cotidiano e que estão presentes em nossas vidas diariamente. Para isso, use papel ofício, canetas, lápis de cor, canetas hidrográficas, tintas, etc. Seja criativo e use seu senso crítico, humorístico e reflexivo. Depois, socialize com toda a turma sua produção. Aula 8. Não pule com um pé só. Garanta os dois na hora da revisão. 1. Produção do texto argumentativo. Cada estudante redige um texto argumentativo sobre a seguinte temática: fidelidade no amor. Então, aí uma resposta pessoal. A. Antes de iniciar a escrita, busque argumentos. Você pode pesquisar, conversar com adultos ou outros meios que preferir. Sugerimos algumas etapas. Em casa, entreviste seus pais e parentes sobre a fidelidade no casamento. Solicite sempre que os entrevistados definam fidelidade. Entreviste também jovens sobre a maneira como encaram a fidelidade. B. Após levantar argumentos sobre o tema, é hora de produzir seu texto. Lembramos que na estrutura composicional do texto sempre aparece a introdução, que deve conter seu ponto de vista inicial sobre a temática, o desenvolvimento dos argumentos e a conclusão. Novamente, aí uma resposta pessoal. Então, lembrando, fidelidade no amor é um compromisso assumido diante da pessoa amada no momento dos votos, com a promessa de ser fiel até a morte. Isso significa que deverá haver zelo, cuidado e, acima de tudo, confiança e respeito entre as duas pessoas que os assumiram, ok? 2. Produção textual, artigo de opinião. Tema: a internet nos tornará uma sociedade mais integrada. A modalidade argumentativa será tanto melhor quanto for seu poder de argumentação. Por isso, antes de começar a redigir, faça um plano de trabalho seguindo estes passos. 1. Primeiramente, defina qual será a posição a ser tomada diante do tema, sim ou não. 2. Em seguida, com base nos textos lidos e em suas próprias ideias, selecione os argumentos que fundamentam seu ponto de vista e pense sobre como irá desenvolver cada um deles. 3. Por último, pense em como dar uma conclusão interessante ao texto. Concluindo o texto, dê-lhe um título bem atraente, faça com a ajuda do professor uma revisão gramatical
e uma avaliação de sua produção textual. Reescreva e depois socialize com toda a turma. 4. Utilize seu caderno de anotações para a produção do texto. Então, novamente, uma resposta pessoal. 3. Realize uma autoavaliação em relação ao texto produzido. Avalie seu texto argumentativo. Verifique se seu texto apresenta um ponto de vista claramente defendido sobre o tema em discussão, sim ou não. Argumentos claros que fundamentam seu ponto de vista, uma conclusão que retome, sintetize ou confirme o ponto de vista defendido inicialmente, uma linguagem clara e objetiva atendendo ao padrão curto da língua. Sim ou não para essas questões? Então, estudante, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que tenha ajudado vocês. Se ajudou vocês, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.